Na escuridão de uma suíte luxuosa que se tornou um mausoléu de seda e poeira, uma mulher de 66 anos dá seu último suspiro. Não é um final cinematográfico. É um naufrágio solitário. Barbara Hutton morre de uma parada cardíaca, mas a verdade é que seu coração já havia parado de bater para o mundo há décadas. Ela passou seus últimos meses reclusa naquela cama. Uma criatura de porcelana frágil demais para suportar a gravidade terrestre, cercada por uma guarda de honra composta por copos de Coca-Cola pela metade e pilhas de livros, cuja espessura servia de muralha contra a realidade. Seus empregados sabiam que ela não lia mais nada há muito tempo, mas as páginas continuavam ali, testemunhas mudas de uma inteligência que o ópio e o desespero acabaram por devorar. A notícia de sua morte não passa de um sussurro no clamor de Hollywood. Em seu funeral, contam-se 10 pessoas. 10 sombras para uma mulher que já possuiu o mundo. Um biógrafo notaria mais tarde que restavam apenas $3.500 em sua conta bancária. Esse número, irrisório e brutal, soa como um insulto final para aquela que, aos 21 anos, reinava sobre uma fortuna de $50 milhões. Esse tesouro colossal não caíra do céu. Fora erguido, peça por peça, centavo por centavo, pelo suor e pela obsessão de seu avô, Frank Winfield Woolworth. O ancestral levou uma vida inteira para acumular esse império. Bárbara precisou de apenas 4 décadas para reduzi-lo a cinzas. O caminho para a ruína foi pavimentado com títulos de nobreza e traições matrimoniais. Ela se casou com 7 homens, como quem compra quinquilharias para preencher um vazio existencial. Em sua coleção, encontravam-se 2 príncipes, um conde, um barão, um embaixador e um artista. E então, houve Cary Grant. Desses 7 maridos, 6 partiram com os bolsos cheios, arrancando nacos de sua fortuna sob a forma de pensões e acordos de divórcio. Apenas Grant, a elegância em pessoa, deixou sua vida sem lhe pedir um centavo, deixando-a tão rica quanto a encontrara. A imprensa, cruel e ávida, a apelidara de a pobrezinha menina rica. O que no início era apenas um deboche fácil tornou-se, com o tempo, um epitáfio trágico. Esta é a história de um desmantelamento metódico, o relato da maior fortuna de varejo da história americana, evaporando-se casamento após casamento. É o retrato de uma mulher que podia comprar os diamantes da coroa. Antes de mergulharmos nas raízes desse império construído sobre a poeira das pessoas comuns e descobrirmos como um simples balcão de 5 centavos gerou um monstro financeiro, junte-se ao nosso círculo para não perder nada das tragédias que moldaram o nosso mundo. O homem por quem tudo aconteceu, no entanto, não tinha nada de herdeiro. Frank Winfield Woolworth era um produto puro da terra ingrata, um homem que nunca mais pisou em uma sala de aula após os 16 anos. Nascido em abril de 1852, em uma fazenda isolada perto de Rodman, no estado de Nova York, ele cresceu sob o domínio de pais metodistas devotos, John e Fanny. A vida ali era uma sucessão de tarefas sob um céu baixo, entre o cheiro de esterco e a angústia das más colheitas. Frank detestava cada segundo passado arando os campos. Para ele, a terra era apenas uma prisão. Muito cedo, ele confessou a quem quisesse ouvir que nascera para vender, para manipular o objeto, para dominar a troca. Em 1873, conseguiu ser contratado como aprendiz não remunerado na Augsbury and Moore, uma loja de tecidos em Watertown. Os começos foram desastrosos. Frank era canhestro, desajeitado com os clientes, incapaz de pechinchar. Era tão medíocre que acabaram reduzindo seu salário irrisório quando os negócios estagnaram. Mas, por trás daquele olhar esquivo de vendedor fracassado, escondia-se um observador implacável. Ele notou uma falha no sistema. As mercadorias ficavam trancadas atrás de balcões, escondidas em gavetas. O cliente precisava se humilhar, pedir permissão para ver, esperar a boa vontade do atendente. Para Woolworth, isso era uma heresia psicológica. Ele entendeu que, para possuir o dinheiro das pessoas, era preciso primeiro deixar que suas mãos possuíssem os objetos. A oportunidade surge em 1878. A loja estava sufocada por um estoque invendável. Woolworth convence seu patrão a tentar um experimento radical: dispor esses restos em um balcão central, à vista de todos.
onde cada artigo seria vendido pelo preço único de 5 centavos. O efeito é imediato, quase violento. Os clientes avançam sobre a mercadoria como se estivessem saqueando um tesouro. A barreira psicológica da negociação é quebrada. Woolworth acaba de inventar o autoatendimento moderno. Munido dessa revelação, ele toma $300 emprestados e abre sua própria loja em Utica, em 1879. É um fracasso amargo. As cortinas se fecham em poucas semanas. Um homem comum teria voltado para a fazenda, vencido pela realidade. Mas Woolworth não é um homem comum, ele é um obcecado. Alguns meses depois, ele reincide em Lancaster, na Pensilvânia, refinando seu conceito. Artigos de 5 e 10 centavos. Desta vez é o triunfo. Lancaster torna-se o epicentro de um terremoto comercial. O segredo do seu sucesso reside em uma eficiência glacial. Ele compra em grandes quantidades diretamente dos fabricantes, eliminando intermediários como quem elimina parasitas. Exige pagamento à vista, mantém um controle de ferro sobre cada prateleira e pressiona seus fornecedores para obter preços cada vez mais baixos. Em 1889, ele possui 12 lojas prósperas. Em 1959. Em 1911, após absorver seus concorrentes para formar a F.W. Woolworth Company, ele reina sobre 596 estabelecimentos em todo o país. Mas a dominação comercial não é suficiente para estancar sua sede de reconhecimento. Frank Woolworth quer um monumento, uma prova vertical de sua superioridade. Alguns anos antes, a Metropolitan Life Insurance havia erguido uma torre de 700 pés na Madison Square, o edifício mais alto do mundo. Dizem que Woolworth teve um empréstimo negado por essa mesma companhia no início de sua carreira e essa humilhação nunca cicatrizou. A vingança tomaria a forma de aço e vidro. Ele convoca o arquiteto Cass Gilbert com uma instrução simples e brutal. Seu prédio deve ultrapassar a torre da Metropolitan Life em 15 metros. Não se trata mais de comércio, mas de uma guerra de egos, onde cada andar é um cuspe na face daqueles que duvidaram dele. Enquanto as fundações dessa catedral do comércio se enterram no solo de Manhattan, ninguém suspeita que os centavos acumulados pelo patriarca se tornarão o veneno que destruirá sua linhagem, a começar por uma garotinha de olhos tristes que nunca saberá o significado da palavra chega. Gilbert aceitou o desafio com uma desmesura que beirava a insolência. O Woolworth Building lançou-se em direção às nuvens de Manhattan, uma catedral neogótica de 241 metros, de uma brancura quase agressiva. Frank Woolworth não pediu empréstimo algum, não implorou a nenhum banco. Ele pagou os 5 milhões de dólares da construção em dinheiro vivo, empilhando as notas verdes, vindas das mãos calejadas dos operários para erguer seu trono na Broadway. Na noite da inauguração, em abril de 1913, o presidente Woodrow Wilson apertou um botão em Washington, disparando a iluminação instantânea de 80 mil lâmpadas. A fachada se incendiou, transformando o arranha-céu em um farol de glória visível a quilômetros de distância. Woolworth era agora famoso, mas para a alta sociedade nova-iorquina, ele continuava sendo uma revista que ainda cheirava ao suor dos balcões. As linhagens tradicionais da Quinta Avenida, as do velho dinheiro, fechavam seus salões para ele. Para eles, ele não passava de um lojista que erguera sua fortuna sobre bugigangas de um tostão vendidas à plebe. Essa rejeição o corroía como ácido. Ele passou a usar suas 3 filhas como peões, empurrando-as para casamentos aristocráticos para comprar o prestígio que seus milhões não podiam oferecer. Sua teimosia tornou-se sua ruína. Sofrendo de uma infecção dentária atroz, recusou-se a ver um dentista, por desprezo ou por loucura. Em 8 de abril de 1919, a infecção evoluiu para uma septicemia. O rei do império de 10 centavos morreu de um dente podre, vítima de seu próprio orgulho aos 66 anos. Ele deixava para trás 76 milhões de dólares e mais de 1.000 lojas, mas, acima de tudo, um legado envenenado e sem qualquer proteção legal. Sua neta, Bárbara, tinha apenas 7 anos. Em breve, ela herdaria 1/3 desse monstro financeiro. O destino de Barbara Woolworth Hutton mudou muito antes de ela tocar em seu primeiro dólar. Ela nasceu sob os piores auspícios em 14 de novembro de 1912. Sua mãe, Edna, era a filha caçula do patriarca.
Uma mulher frágil aprisionada em um casamento que não passava de uma vitrine de conveniências. Seu pai, Franklin Laws Hutton, era um homem soberbo e influente, mas com a alma inteiramente dedicada aos próprios prazeres. Franklin bebia para esquecer o tédio e colecionava amantes com uma desfaçatez insultuosa. Edna, humilhada e abandonada no apartamento do Upper East Side, acabou buscando consolo em outro lugar, iniciando um caso com Bud Bouvier. O lar dos Hutton era um teatro de sombras. Uma mansão de luxo, saturada de silêncios venenosos e traições mútuas. Bárbara crescia entre mãos estrangeiras governantas que se sucediam sem deixar nomes, enquanto seus pais evitavam se cruzar nos corredores do próprio palácio. Na manhã de 2 de maio de 1917, o silêncio do apartamento tornou-se definitivo. Bárbara, então com 4 anos, entrou no quarto da mãe e encontrou seu corpo inanimado. Edna morrera aos 33 anos. A versão oficial falou em sufocamento devido a uma mastoidite, uma infecção óssea atrás da orelha. O legista decidiu que uma autópsia era desnecessária, uma decisão que exalava influência e suborno. Mas o boato nunca silenciou. Nos círculos privados, murmurava-se que Edna havia ingerido veneno após descobrir uma nova infidelidade do marido. Dizem que a família comprou o silêncio das autoridades para evitar o escândalo de um suicídio. A imprensa noticiou que uma empregada fizera a descoberta macabra, mas a cicatriz psicológica de Bárbara sugere uma verdade muito mais sombria. O que uma criança de 4 anos pôde compreender ao ver o rosto estático da mãe permanece um mistério. Mas aquele instante partiu sua vida ao meio. Tudo o que se seguiu, seus casamentos fracassados, sua generosidade desesperada e sua incapacidade crônica de confiar, não passou do eco prolongado daquele grito sufocado em um quarto do Upper East Side. Franklin Hutton não buscou preencher o vazio deixado pela morte de Edna. Pelo contrário, ele evaporou, preferindo seus amores clandestinos e suas garrafas de gin ao choro da filha. Bárbara foi despachada como um pacote incômodo. Ficou um tempo com a tia, Marjorie Merriweather Post, mas o arranjo durou pouco. Foi finalmente enviada para Winfield Hall, a residência dos avós em Long Island. Aquilo não era uma casa. Era um mausoléu de 3.000 metros quadrados construído por 9 milhões de dólares. Bárbara vagava sozinha por salões georgianos projetados para banquetes que nunca aconteciam. Jantava em um silêncio de catedral, vigiada por criados uniformizados. Sua avó, Jenny, afundava em uma demência precoce, passando os dias balançando-se mecanicamente em uma cadeira de vime branco, incapaz de reconhecer a própria neta. Em junho de 1918, Frank Woolworth, em um último ato de frieza burocrática, pediu aos tribunais que declarassem a própria esposa mentalmente incapaz. Bárbara estava cercada por paredes de mármore e mentes em decomposição, sozinha com uma fortuna que já começava a atrair predadores. O próprio Frank declinava, mergulhando em uma paranoia melancólica que o empurrava a se retirar do mundo. Mas ele mantinha uma ternura desarmante em relação a Bárbara. No labirinto de sua razão vacilante, ela era seu único ponto fixo, sua princesa. Ele a sufocava sob um conforto material tão absurdo que chegava a ser obsceno, como se quisesse compensar o vazio afetivo instalado na mansão. Bárbara escreveria mais tarde sobre esse homem com um afeto raro, lembrando-se de um ser excêntrico, mas infinitamente doce. No entanto, a doçura é um produto perecível no Império Woolworth. Em abril de 1919, quando Frank dá seu último suspiro, a menina de 6 anos perde muito mais que um avô. Ela perde a última barreira humana que a protegia da voracidade dos adultos. A partir de então, ela não passa de um fardo banhado a ouro, uma criança transmitida entre parentes como um objeto de valor do qual ninguém quer assumir a guarda. Ela é enviada para as instituições mais prestigiosas, da Miss Hewitt em Manhattan até a Miss Porter em Connecticut. Escolas que eram, na realidade, corredores de solidão para herdeiras abandonadas. Bárbara cresce em uma introspecção doentia, incapaz de criar laços com pessoas da sua idade. Sua única boia de salvação é seu primo legítimo, Jimmy Donahue, 3 anos mais novo. Ele também é um filho do pecado e do dinheiro. Eles se reconhecem ao primeiro olhar. 2 órfãos de atenção,
abandonados à própria sorte em palácios de gelo. Jimmy se tornaria um homem exuberante e suicida, um meteoro que queimaria sua vida no álcool e nos barbitúricos antes de apagar aos 51 anos. Esse vínculo fusional sela o destino de Bárbara. Ela só conhecerá a intimidade no excesso e na destruição, mascarando seu isolamento atrás de um espetáculo permanente que não engana ninguém, nem a si mesma. Em 1924, a morte da avó Jenny torna seu fardo ainda mais pesado. Bárbara se vê à frente de um fundo fiduciário de 26 milhões de dólares, somados a outros 2 milhões da herança da mãe. Seu pai, Franklin Hutton, apesar de suas imensas falhas morais, revela-se um predador financeiro de eficácia formidável. Sentindo o cheiro de sangue antes de todos, ele liquida os investimentos mais arriscados logo antes do grande crash de 1929. Enquanto o restante do clã Woolworth é varrido pela Grande Depressão, a fortuna de Bárbara só faz crescer no silêncio dos cofres fortes. Ao completar 21 anos, em novembro de 1933, ela reina sobre uma montanha de 42 milhões de dólares, completada por 8 milhões vindos da sucessão materna. Hoje, essa soma representaria bem mais de 1 bilhão de dólares. Bárbara era uma das mulheres mais ricas do planeta, mas ainda não havia participado de um único jantar social como adulta. Sua entrada em cena seria um choque frontal com a miséria do mundo. Na noite de seu 18º aniversário, em novembro de 1930, o Ritz-Carlton de Nova York é transformado em um santuário do desvario para o seu baile de debutante. A conta chega a 60 mil dólares, uma soma astronômica numa época em que milhões de famílias americanas reviram o lixo para sobreviver. O desprezo demonstrado pela organização do evento é de uma surdez absoluta. 4 orquestras se revezam para nunca dar lugar ao silêncio. 200 garçons se apressam para servir uma ceia à meia-noite em 7 pratos para 1.000 convidados, seguida por igual número de cafés da manhã ao amanhecer. 2.000 garrafas de champanhe são abertas, enquanto Maurice Chevalier, fantasiado de Papai Noel, recebe os convidados. Rudy Vallee canta a glória de uma juventude que ignora tudo sobre a fome. O ápice da indecência é atingido quando cada convidado recebe, como uma simples lembrança, um pequeno estojo de joalheria contendo pedras preciosas não lapidadas, diamantes, esmeraldas, rubis e safiras. Enquanto os Astors e os Rockefellers giram na pista de dança, as filas para a sopa comunitária se estendem por vários quarteirões logo atrás das paredes do Ritz. O revide vem com uma violência inaudita. Já no dia seguinte, os jornais publicam o custo da festa ao lado de fotos de pais de família esfarrapados. Bárbara torna-se o bode expiatório de uma era que tem sede de justiça. Os editorialistas a arrastam pela lama, atacando-a pessoalmente como se ela fosse a arquiteta desse escândalo, quando ela era apenas um joguete de 18 anos recém-saído do internato. É exatamente nesse instante que o apelido de pobrezinha menina rica gruda nela como uma ferida infectada. Noel Coward faz disso uma canção. Harry Warren compõe um sucesso irônico intitulado I Found a $1 Million Baby in a 5 and 10 Cent Store. Todo mundo sabe de quem se trata. O sofrimento de Bárbara torna-se o entretenimento de uma nação furiosa. Franklin Hutton, diante dessa onda de ódio que ele próprio ajudou a levantar, decide despachar a filha para a Europa para fugir da tempestade. Ele ignora, então, que ao querer protegê-la da imprensa, está enviando-a diretamente para os braços dos caçadores de dotes mais perigosos do velho continente, homens que já esperam no cais, com os olhos fixos em seu talão de cheques e o coração perfeitamente vazio. O que deveria ser apenas um retiro temporário tornou-se um exílio perpétuo. De certa forma, Bárbara nunca mais pisou de verdade no solo que a viu nascer. Ela passou as 5 décadas seguintes vagando como um fantasma de luxo entre Londres, Paris, Veneza e Tanger, habitando palácios que nunca possuiu de verdade, sempre à distância daquela América que enriquecera seu avô antes de linchá-la por ter herdado o botim. Mas, por trás das fachadas de mármore e das festas sociais, outra Bárbara existia na sombra. Ela escrevia. Desde os anos de escola, compunha poemas, um trabalho silencioso e privado que contrastava violentamente com o teatro público de sua existência. Em 1934, publicou por conta própria um pequeno volume de versos intitulado L'Enchanté, sob o pseudônimo de Bárbara Umani, com tiragem de apenas 200 exemplares.
Uma segunda coletânea, Le Voyageur, seguiu-se em 1957. Ela só distribuía esses livros a um círculo de íntimos, como se temesse que o mundo também profanasse sua poesia. Décadas mais tarde, em seu funeral, o ator Cliff Robertson leu um de seus poemas em voz alta. Foi um dos raros momentos em que Bárbara foi reconhecida por algo que criara com as próprias mãos, e não pelo peso do seu ouro. Mas a poesia não é suficiente para proteger uma presa tão desejável. Entram em cena os Midivani. Essa família desembarcou no Ocidente, trazendo apenas um relato heróico na bagagem e uma fome de lobo. O pai, o general Zachary Mdivani, afirmava ter sido ajudante de ordens do czar antes que a revolução os lançasse às estradas. Os 5 filhos, 3 irmãos e 2 irmãs fugiram para a França e depois para os Estados Unidos. Na Geórgia, pertenciam à pequena nobreza sem título, os Asnaouri, mas durante a travessia do Atlântico, seu status inflou como uma vela. Ao chegarem, apresentavam-se como príncipes e princesas. Ninguém conferiu. O que lhes faltava em linhagem, compensavam com uma estratégia predadora implacável. Todos se casaram com a fortuna ou com a glória. O mais velho, Serge, apoderou-se da estrela do cinema mudo Paula Negri antes de abandonar lá assim que o crash de 1929 devorou suas economias. O caçula, Alexis, fixou seu alvo em Louise Astor Van Allen, uma amiga próxima de Bárbara. A imprensa os batizou de os Mdivani casamenteiros. Foi Russie, a irmã de Alexis, quem orquestrou o golpe de misericórdia. Durante o verão de 1932, sob o sol escaldante de San Sebastián, Russie armou uma armadilha de uma crueldade visceral. Ela deu um jeito para que Bárbara e Alexis fossem flagrados juntos em uma situação comprometedora num pavilhão de convidados. Sincronizou a chegada de Louise, a esposa de Alexis, e de várias testemunhas no momento exato em que o escândalo era inevitável. Humilhada, Bárbara fugiu para Paris. Russie seguiu-a como sua sombra. Deu-lhe um ultimato glacial. Ou ela se casava com Alexis, ou o escândalo seria lançado aos leões daquela imprensa que Bárbara temia mais do que a morte. Aos 20 anos, aterrorizada e sozinha, ela capitulou. Antes de descobrir o insulto que quebraria a alma de Bárbara logo em sua noite de núpcias e desencadearia uma agonia física de 40 anos. Junte-se ao nosso círculo para não perder nada. O casamento foi celebrado em 22 de junho de 1933, em uma igreja ortodoxa russa em Paris. O pai de Bárbara pagou um dote de $1 milhão para se livrar do assunto. O New York Daily News saudou o evento com um sarcasmo sangrento, parabenizando aquela mulher que gastava o dinheiro dos americanos pobres com um estrangeiro cujo nome, observou o jornal, já havia evaporado das memórias. Mas o verdadeiro pesadelo começou assim que as portas do quarto nupcial se fecharam. Naquela noite, Alexis olhou para sua nova esposa e disparou, com o desprezo de quem já possui o que queria. Você está gorda demais. Bárbara media 1,62 m e pesava 67 quilos. Na manhã seguinte, ela iniciou uma dieta assassina. Não consumiu nada além de café preto por semanas inteiras. Em poucos meses, perdeu 18 quilos. Aquele comentário venenoso e a obsessão restritiva que dele brotou marcaram o início de um distúrbio alimentar que nunca mais a abandonaria, transformando seu corpo em uma prisão cada vez mais estreita. O casamento não passava de uma transação disfarçada de romance. Alexis retirava sem limites da fortuna da esposa para comprar um palácio em Paris, estábulos de polo, ternos sob medida e joias para si mesmo. Ele tratava a conta bancária de Bárbara como seu dinheiro de bolso particular. Ela suportava, pois ninguém jamais a ensinara a dizer não. E ninguém ao seu redor tinha interesse em que ela começasse. O divórcio foi anunciado em março de 1935. Bárbara estivera casada por apenas 2 anos. O custo total do furacão Alexis Mdivani, entre dote e despesas, ultrapassava os $2 milhões. Uma soma colossal para os meros mortais, mas um simples detalhe contábil no oceano da herança Woolworth. No entanto, enquanto os advogados assinavam os papéis do divórcio, outro predador já aguardava nos bastidores da nobreza europeia, pronto para terminar o que Alexis começara. A testemunha silenciosa desta tragédia não é um homem,
mas uma carcaça de metal retorcido em uma estrada empoeirada da Catalunha. Um Rolls-Royce Phantom II, outrora símbolo de uma opulência insolente, jaz agora contra uma árvore, seu motor ainda quente exalando um cheiro de couro queimado e gasolina. Foi aqui, perto da aldeia de Albans, que o primeiro ato do desmantelamento de Barbara Hutton tomou um rumo macabro. Em 1 grau de agosto de 1935, Alexis Mdivani, o príncipe de Araque que tratara a mulher mais rica do mundo como uma simples linha de crédito, pisou fundo no acelerador. Ao seu lado, a baronesa Maud von Thyssen, esposa de um gigante da indústria alemã. O choque foi instantâneo. A carroceria de luxo dobrou-se sobre si mesma como um castelo de cartas. Alexis morreu na hora, com o crânio estilhaçado aos 27 anos, levando consigo seus sonhos de polo e seus ternos de seda. A baronesa sobreviveu, mas seu corpo não passava de um quebra-cabeça de carne ferida. A morte de Alexis poderia ter sido um sinal, um aviso dos deuses das finanças contra a arrogância. Para Bárbara, foi apenas um fato corriqueiro. Ela não tinha tempo para chorar. Já havia partido para a próxima compra. A tinta de seu divórcio com Mdivani mal havia secado quando Barbara Hutton já se engajava em uma nova transação matrimonial. A rapidez foi tanta que alguns afirmam que o contrato foi assinado no dia seguinte à sua liberação legal. O eleito era o conde dinamarquês Kurt von Haugwitz Hardenberg Reventlow. Ele era alto, loiro e carregava seu título com uma rigidez prussiana que mascarava uma alma de carrasco. Antes mesmo que a troca de votos ocorresse, Bárbara lhe pagou um tributo de $5 milhões. Não era um presente de casamento, era o preço de compra de um nome. Ele não queria apenas o dinheiro de Bárbara. Queria quebrar sua vontade, célula por célula. A crueldade de Reventlow não se limitava às palavras afiadas. Expressava-se por uma intimidação constante, um ciúme doentio e uma violência física que acabou levando Bárbara ao hospital. Em Londres, o conde chegou a ser preso após ameaçar mutilar a esposa. Os relatórios policiais gélidos mencionam também ameaças de morte proferidas contra um confidente da herdeira. Nesse clima de terror doméstico, um filho nasceu em 24 de fevereiro de 1936, Lance Reventlow. A imprensa, sempre ávida por superlativos, batizou-o como o bebê mais rico do mundo. Bárbara quase morreu no parto, com o corpo já debilitado por anos de privações voluntárias. Aquele menino se tornaria o eixo de sua existência, o único objeto de seu amor. E, no entanto, ela se revelaria incapaz de lhe oferecer outra coisa além de uma ausência dourada, reproduzindo com precisão cruel o abandono que seu próprio pai lhe infligira. Em dezembro de 1937, Reventlow empurrou Bárbara para o ato que selaria seu divórcio com o coração da América. Ela entrou em um tribunal federal de Nova York e, com um traço de caneta, renunciou à sua cidadania americana. O motivo oficial era fiscal. Evitar que o tio Sam ficasse com 2/3 de sua fortuna em caso de morte. Se morresse americana, o Estado levaria tudo antes que o conde ou seu filho pudessem tocar na bolada. Ao tornar-se dinamarquesa, ela protegia seu ouro, mas vendia sua alma. A reação da opinião pública foi uma explosão de ódio puro. Walter Winchell, a voz mais influente do rádio, chamou-a de a criança mais revoltante da sociedade. O New York Times usou a palavra desprezível. A América não a perdoava por ter extraído milhões dos bolsos dos operários para oferecê-los a um aristocrata estrangeiro, enquanto dava as costas à bandeira. O escândalo da cidadania foi o ponto sem retorno. 2 dias após sua partida para a Europa, a raiva explodiu nas ruas. 3 lojas Woolworth fecharam as portas em Nova York sob a pressão de grevistas enfurecidos. Outras 36 estavam ameaçadas. Funcionários, sobrevivendo com salários de fome, enviaram telegramas desesperados para Bárbara enquanto ela navegava em seu transatlântico de luxo, implorando para que ordenasse à direção um salário digno. Ela nunca respondeu. Em vez disso, contratou uma firma de relações públicas para tentar polir sua imagem manchada. Ela não entendia que não se cura uma ferida aberta com esmalte de unha. A herdeira tornara-se uma traidora, uma figura de asco para aqueles mesmos que, todos os dias, depositavam seus centavos em seus balcões. Naquela época, Barbara Hutton vivia apenas de seconal e café preto. O distúrbio alimentar nascido dos insultos de Alexis Mdivani transformara-se em uma patologia clínica, uma lenta autodestruição que os médicos da época chamavam de
Grito por atenção. Ela se definhava para desaparecer, para não ser mais que um suporte de joias, uma silhueta etérea que Reventlow podia golpear, mas nunca possuir inteiramente. Seu corpo esvaziava-se. Seus ossos tornavam-se salientes como reproches. Em 1938, após 3 anos de um inferno de mármore, Barbara e Reventlow finalmente se separaram. Mas o preço dessa liberdade seria mais pesado do que qualquer coisa que ela tivesse pago antes. Enquanto os advogados começavam a disputar a guarda do pequeno Lance e os farrapos da fortuna Hutton, uma sombra ainda maior se estendia sobre a Europa, e Bárbara logo perceberia que nem mesmo $1 bilhão protege contra o estrondo das bombas. O conde Reventlow não reivindicava um divórcio, ele exigia um resgate. Pelo preço de seu desaparecimento, fixou o montante de sua própria ignomínia. $5 milhões e a guarda exclusiva do filho, Lance. Foi o início de uma guerra de trincheiras jurídica. Um moedor de carne processual que triturou os nervos de Bárbara entre os tribunais dinamarqueses e americanos por anos a fio. O decreto final só saiu em 1941, deixando para trás uma mulher exaurida. O conde obteve inicialmente a guarda temporária, transformando a criança em moeda de troca, antes que Bárbara conseguisse finalmente recuperar o filho em 1945. Reventlow partiu para refazer sua vida em outro lugar, desvanecendo-se nas dobras da história antes de morrer em 1969 sob a indiferença geral. Para Bárbara, o nome dele nunca mais foi nada além de um sinônimo de puro terror, uma sombra da qual ela só falava com um calafrio de asco. Ela pagou por sua liberdade, mas o preço real não figurava em nenhum extrato bancário. Antes que um único tijolo da Wingfield House fosse assentado, a própria terra já transpirava 2 séculos de história inglesa. Esse terreno de 12 acres, aninhado na encosta oeste do Regent's Park, representava um dos segredos mais bem guardados de Londres. No início do século XIX, o arquiteto John Nash imaginara esse parque como um santuário para a elite, mas apenas 8 vilas viram a luz do dia. A maior delas, a Hertford Villa, fora erguida por volta de 1825 para o terceiro Marquês de Hertford, um colecionador cujas recepções frequentemente beiravam o escândalo. O local mudou de nome para St. Dunstan's, servindo como refúgio para soldados cegados pelos gases da Grande Guerra, antes de cair em ruínas. Em 1936, um incêndio providencial acabou por devorar o que restava da velha mansão. Foi sobre essas cinzas que Bárbara e Reventlow decidiram ancorar o seu próprio desvario. Em 10 de agosto de 1936, os comissários do Patrimônio da Coroa autorizaram a demolição da vila incendiada para dar lugar a um projeto que desafiaria a própria monarquia. Bárbara contratou o escritório Wim Pérez, Simpson & Guthrie. O arquiteto-chefe, Leonard Rom Guthrie, um escocês formado na escola de Glasgow, desenhou uma estrutura neo-georgiana de uma arrogância silenciosa. Tijolos vermelhos, pedra de Portland, telhado mansardado e um pórtico de colunas para receber os visitantes. A fachada estendia-se por 13 vãos. Uma fileira de janelas que observavam o mundo com a frieza do velho dinheiro. No interior, os volumes eram calibrados para recepções diplomáticas de alto nível, embora ninguém na época suspeitasse do uso futuro daquelas paredes. O canteiro de obras durou 15 meses e terminou em janeiro de 1938. Bárbara batizou a morada de Wingfield House, uma homenagem póstuma ao seu avô, Frank Wingfield Woolworth. Os jardins eram uma anomalia geográfica. 12 acres de vegetação privada, em pleno coração de Londres, com gramados dignos de um campo de polo e alamedas ladeadas por árvores centenárias. Apenas o Palácio de Buckingham possuía um jardim maior. Bárbara acabara de comprar um trono para si, mas não teve tempo de se sentar nele, antes de descobrir como este palácio dos sonhos se tornou um campo de futebol para soldados e a decisão brutal que chocaria a diplomacia mundial. Junte-se ao nosso círculo para não perder nada da queda dos ídolos. Em 1939, o casamento com Reventlow já desmoronava e o ruído de botas começava a ecoar pela Europa. Bárbara pegou Lance e fugiu para a Califórnia, abandonando a Wingfield House à própria sorte. A casa permaneceu vazia, uma concha dourada à espera da tempestade. Quando o conflito estourou, a Royal Air Force requisitou a propriedade para instalar uma unidade de balões de barragem.
Os oficiais transformaram os salões de recepção em um clube privado. Jogavam futebol no gramado sagrado, zombando da herdeira ausente ao batizarem seu time de Barbara's Own, a própria da Bárbara. A guerra fez com a Winfield House o que fez com toda Londres, tirou-lhe a soberba. Quando Bárbara retornou após a rendição alemã, encontrou apenas um campo de ruínas. Os tacos do piso estavam empenados, as paredes descascavam como pele morta, os vidros estavam estilhaçados e fios elétricos pendiam dos tetos como cipós em uma selva de concreto. A casa que ela construíra 7 anos antes parecia ter envelhecido um século. Ela parou no hall de entrada, observou o desastre e tomou uma decisão que deixou seus conselheiros sem voz. Ligou para seu advogado em Nova York e ordenou que cedesse a casa ao governo dos Estados Unidos. O preço: $1 simbólico. O presidente Harry Truman aceitou esse presente inusitado por meio de uma carta pessoal. Após reformas massivas, a Winfield House tornou-se, em 1955, a residência oficial do embaixador americano perante a corte de St. James. Desde então, presidentes e chefes de estado desfilam por esses corredores, onde Barbara Hutton outrora tentara sobreviver a um marido violento. A casa sobreviveu a todas as suas outras posses, carregando eternamente o nome de um homem que vendia alfinetes por 5 centavos em uma pequena cidade da Pensilvânia. Os redatores de jornais sensacionalistas não perderam tempo em afiar suas canetas. Em 1942, quando os boatos de um romance entre Barbara e Cary Grant começaram a circular, os tabloides fundiram seus nomes em um apelido cruel: Cash and Carry, o dinheiro e a mercadoria. Por uma vez, a imprensa estava redondamente enganada sobre a natureza do contrato. Archibald Alexander Leach nascera em 18 de janeiro de 1904, no cinza operário de Bristol. Ele não era um herdeiro de mãos limpas, mas um homem que precisou inventar a própria identidade para escapar da miséria. O pai de Archie Leach passava ternos em uma fábrica de Bristol, em meio ao vapor e ao ruído das máquinas, enquanto sua mãe, Elsie, desapareceu bruscamente de sua vida quando ele tinha apenas 9 anos. Disseram à criança que ela tinha partido em viagem. A mentira era uma lâmina de barbear. A verdade era que Elias, o pai, a internara em um hospício, assinando ele mesmo os documentos que condenavam a própria esposa ao esquecimento. Archie cresceu com o veneno do abandono correndo nas veias, convencido de que sua mãe simplesmente o deixara. Aos 14 anos, fugiu com uma trupe de acrobatas, aprendendo a cair sem se quebrar, antes de atravessar o Atlântico rumo a Nova York em 1920. Mudou de pele, de voz e de nome para se tornar Cary Grant. Em 10 anos, tornou-se um dos atores mais bem pagos de Hollywood, mas guardou sempre em si o instinto de sobrevivência do garoto de Bristol. Negociava seus contratos com precisão de contador e anotava cada dólar gasto, assombrado pelo espectro da pobreza que deixara para trás. Quando foram apresentados pela condessa Dorothy de Frasso, em 1941, Barbara Hutton não passava de uma ruína de porcelana. Ela saía do desastre com Reventlow, exausta, desconfiada, convencida de que cada homem que se aproximava só tinha olhos para os seus cofres. Mas Grant não queria nada do que ela pudesse comprar. Ele ganhava $300 mil por ano, uma fortuna erguida sobre o próprio talento. Sua indiferença total em relação à herança Woolworth desorientou Bárbara mais do que qualquer lisonja. Casaram-se em 8 de julho de 1942, no segredo das montanhas de San Bernardino. A imprensa, furiosa por ter sido mantida à distância, vingou-se cuspindo o apelido Cash and Carry. Foi um erro de julgamento monumental. Pela primeira vez, Bárbara não era uma transação. Grant era afetuoso com o pequeno Lance, tornando-se o único homem em sua vida a tratar a criança com calor sincero, longe da frieza dos preceptores e advogados. Contudo, a felicidade é um luxo que não se compra, e a disciplina de Grant acabou colidindo com o caos de Bárbara. Ele acordava ao amanhecer, comia sobriamente e exigia ordem. Ela vivia em um torpor permanente, dormindo até o meio-dia, definhando por hábito e jogando dinheiro pela janela com uma generosidade que beirava a loucura. Certo dia, ela deu um casaco de Vison a uma simples camareira.
Grant não viu bondade naquilo, mas sim um desperdício insultuoso para quem se lembrava do preço de um pedaço de pão. A guerra terminou de cavar o abismo entre eles. Grant investia corpo e alma no esforço de guerra, enquanto Bárbara, a traidora, que renunciara à pátria, permanecia uma estrangeira em seu próprio solo. Ela podia financiar ambulâncias, mas não podia se juntar às fileiras sem lembrar a todos do seu juramento de renúncia. O divórcio saiu em agosto de 1945. O divórcio do porteira Lismerezida Similakarin. Bárbara ofereceu uma fortuna a Grant para encerrar as contas. Ele recusou cada centavo, devolveu até as joias e os presentes caros. Dos seus 7 maridos, Cary Grant foi o único a deixar Barbara Hutton tão rica quanto a encontrou. Ele levou sua elegância. Ela guardou seu ouro e sua solidão. Entre 1947 e 1966, a vida de Barbara Hutton tornou-se uma sucessão de casamentos relâmpago, cada um mais curto e mais caro que o anterior. Ela parecia buscar uma identidade através de títulos cada vez mais exóticos. O príncipe Igor Trubetskoy, um pintor lituano de talento medíocre, mas de charme avassalador, foi o quarto da lista. Casaram-se na Suíça em 1947. No início, ele era o acessório perfeito, contente em pintar no seu canto enquanto Bárbara organizava recepções cada vez mais fantasmagóricas. Mas o tédio acabou por vencê-lo. Ele voltou-se para as corridas de automóveis, vencendo a Targa Florio em 1954, quando o casamento deles já não passava de uma lembrança amarga. Separaram-se em 1951 e Trubetskoy eclipsou-se com um acordo financeiro confortável, abrindo caminho para o próximo. Mas, se Trubetskoy era um oportunista discreto, Porfírio Rubirosa era um predador profissional. Dominicano, de uma beleza sombria e elétrica, este ex-jogador de polo e diplomata fizera da sedução de herdeiras um ofício de alto risco. Ele já havia se casado com a filha do ditador Trujillo, depois com a atriz Danielle Darrieux, antes de despojar Doris Duke, a grande rival de Bárbara, de mais de $1 milhão e de uma estrebaria de polo completa. Rubirosa não se contentava com o dinheiro. Ele exigia adoração. Tratava sua reputação de galã como um diploma universitário de prestígio. Em 30 de dezembro de 1953, ele colocou o anel no dedo de Bárbara, sabendo perfeitamente que aquela união não duraria mais do que uma garrafa de champanhe vintage. A contagem regressiva para a ruína acelerava, e cada novo casamento agia como uma hemorragia que nada parecia capaz de estancar. Ela caminhava em direção ao altar como quem caminha para um cadafalso, apertada em um vestido preto que realçava uma silhueta que se tornara quase bidimensional. Aos 41 anos, Barbara Hutton não pesava mais do que 40 quilos. Seu corpo não passava de uma arquitetura de ossos coberta de seda escura. Rubirosa, por sua vez, exibia o sorriso carniceiro de quem acaba de assinar o assalto do século. Os termos do acordo já estavam gravados no mármore das contas bancárias. Pelo preço de sua presença, Bárbara lhe oferecia uma plantação de café, uma estrebaria de cavalos de polo, um avião bombardeiro convertido em palácio voador e uma chuva de dólares estimada em 3 milhões. O casamento durou 53 dias. 73, segundo algumas más línguas. Não importa a precisão do calendário, a união evaporou-se antes que as primeiras flores da primavera brotassem. O que gelou o sangue dos observadores mais cínicos não foi a rapidez do divórcio, mas a lucidez aterradora de Bárbara. Ela sabia exatamente quem era Rubirosa. Vira-o depenar sua rival Doris Duke com o mesmo método cirúrgico. Ela não se casava por amor. Casava-se por exaustão. Estava farta de fingir que o próximo seria diferente. Farta de procurar uma alma onde só havia dentes afiados. Estava comprando uma trégua, uma distração cara para preencher o tédio de uma vida vasta demais. O barão Gottfried von Krumm foi uma anomalia nesta galeria de predadores, embora não tenha sido o remédio para sua agonia. Ex-campeão de tênis, finalista de Wimbledon por 2 vezes, ele carregava em si as cicatrizes da história. Conhecera o inferno das prisões alemãs, condenado por leis que criminalizavam sua homossexualidade. Reconstruíra sua existência com a mesma dignidade gélida que exibia na quadra central. Casaram-se em 1955. A união foi cordial, quase terna. Von Krumm era um homem bom, mas a bondade é um bálsamo inútil para uma mulher que reclama um fogo que ele não podia acender.
Separaram-se em 1959, deixando para trás uma amizade educada, o último vestígio de uma tentativa de normalidade. 7 casamentos em 33 anos, um desfile de títulos e promessas rompidas que se encerrou em 1964 com o príncipe Duanvin na Champasak, um artista laosiano, mais jovem e apagado. O divórcio veio 2 anos depois, como um golpe final. Aos 53 anos, Barbara Hutton compreendeu, enfim, que o altar não era um refúgio, mas um balcão de vendas onde ela era, ao mesmo tempo, a compradora e a mercadoria. Ela nunca mais se casaria. O grande desmantelamento chegava ao fim. Antes de descobrir o santuário marroquino, onde ela tentaria esquecer a humanidade em um nevoeiro de ópio e luxo demencial, junte-se ao nosso círculo para não perder nada da queda final da rainha da Broadway. Na extremidade noroeste da África, onde as águas do Atlântico se chocam contra o Mediterrâneo, Tanger oferecia-se como um paraíso para as almas perdidas. Entre 1923 e 1956, a cidade era uma zona internacional, um território sem dono, sem impostos e sem moral. As ruas da Medina exalavam perfumes de canela e de conspirações. Paul Bowles instalara-se ali, seguido por William Burroughs, que escrevia seus delírios em quartos de hotéis decrépitos com vista para o porto. Para uma mulher com dinheiro demais e raízes de menos, Tanger era o destino ideal. Barbara Hutton desembarcou ali no final dos anos 40 e comprou o silêncio. Ela adquiriu uma casa na Casbah, o bairro fortificado que domina a Bahia. Ergueu um labirinto vertical chamado Sidi Hosni, um palácio de 60 cômodos que subia a colina em um caos organizado de pátios azulejados e terraços suspensos. Forrou as paredes com tapetes de seda, instalou biombos antigos e jades imperiais que legiões de carregadores tiveram de içar a lombo de homem através das ruelas medievais. A entrada era anônima, mas o interior era um insulto à simplicidade. Ali, ela recebia 40 convidados de cada vez em salões iluminados apenas por velas, criando a atmosfera de um rito funerário banhado a ouro. Ali, basquero, 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 basquero. Truman Capote esteve lá, notando com um desconforto crescente a desconexão total da herdeira com o mundo real. Cecil Beaton a fotografou com uma tiara afundada na testa, como um ídolo pagão reinando sobre um reino de poeira. Em Tanger, Bárbara encontrou finalmente o que seus maridos lhe haviam negado: autonomia. Ela não era mais o alvo dos editorialistas nova-iorquinos. Era apenas a americana da Casbah. Financiava festas de bairro, distribuía comida durante as festas religiosas e mantinha uma clínica médica com a desfaçatez de uma rainha benevolente. As crianças a seguiam nas ruas como se fosse uma aparição, mas Tanger também foi o acelerador de sua decrepitude. Protegida pelas muralhas de Sidi Hosni, ela se aprofundou na dependência. O seconal e a codeína tornaram-se seus únicos alimentos. Seu peso, já alarmante, despencou para abismos preocupantes. No final dos anos 50, seus visitantes descreviam uma mulher que não conseguia mais subir as escadas do próprio palácio, uma criatura diáfana, carregada por empregados, flutuando em um vazio que nem mesmo o ouro de seu avô conseguia mais preencher. O diadema Vladimir não era uma simples joia. Era um pedaço da história banhado no sangue dos Romanov. Pertencera à Grã-Duquesa Vladimir da Rússia, uma mulher cuja autoridade fazia tremer a corte de São Petersburgo. Em 1917, enquanto os bolcheviques batiam às portas dos palácios, um legalista conseguiu contrabandear a peça, escondida em uma mala diplomática. Após uma jornada por uma Europa em chamas, o diadema acabou na Cartier, em Paris. Foi ali que Barbara Hutton o adquiriu. 15 círculos de diamantes entrelaçados, cada um segurando uma pérola em forma de gota, como as lágrimas congeladas de um império desaparecido. Bárbara não colecionava joias por vaidade, mas por necessidade de legitimidade. Ela, cuja fortuna vinha dos centavos acumulados nas lojas Woolworth, buscava cercar-se de objetos que carregavam uma autoridade dinástica secular. Comprou colares de pérolas que pertenceram a Maria Antonieta, esmeraldas mogóis, rubis birmaneses
e uma coleção de jades que os especialistas consideravam a mais perfeita do mundo. Usava essas peças em jantares íntimos ou sozinha, na penumbra de suas suítes de hotel, como se o peso do ouro pudesse estabilizar sua alma vacilante. Ela dava suas joias com uma impulsividade que aterrorizava seus conselheiros. Um anel para uma camareira, um broche de esmeralda para um convidado que lhe trouxera flores. Ela tratava seu tesouro como tratava seu dinheiro. Uma matéria a ser distribuída para comprar um olhar, um sorriso ou um minuto de presença humana. Ela não possuía suas pedras. Deixava-as deslizar entre os dedos, indiferente ao seu valor venal, obcecada apenas pelo pedigree real de cada uma. Lance Reventlow, o filho nascido do inferno dinamarquês, cresceu à sombra de advogados e decretos de guarda compartilhada. Sua infância foi um balé de fronteiras e aeroportos, uma existência de pacote de luxo, enviado conforme os caprichos de juízes que ele nunca vira. Quando voltou definitivamente para a mãe, em 1945, tinha 9 anos, e o olhar de um homem que viajou demais. Onde Bárbara se afogava em relações humanas e substâncias químicas, Lance buscava a salvação na lógica fria dos motores. Não queria a vida de salão, queria o rugido do aço e o cheiro de óleo queimado. Aos 25 anos, fundou a Reventlow Automobiles Incorporated com uma ambição devoradora: construir o primeiro carro de corrida americano capaz de quebrar a hegemonia dos fabricantes europeus. Ele batizou sua criação de Scarab. Era uma máquina baixa, arrojada, uma fera de metal projetada para desafiar a morte e a gravidade. Lance investiu ali sua herança e energia, buscando na velocidade uma saída de emergência para a melancolia familiar. Animada por um motor Voito Chevrolet, cujo rugido parecia querer abafar o silêncio dos salões de sua mãe, a Scarab conseguiu arrancar o respeito dos engenheiros mais céticos. Em 1958, dominou os circuitos americanos, provando que o herdeiro das lojas de 10 centavos tinha sangue nas veias e não água de rosas. Mas na arena da velocidade, o progresso é um predador faminto. Já no ano seguinte, quando Lance lançou sua montaria no cenário internacional, a Scarab já era uma relíquia. O mundo havia migrado para os motores traseiros, deixando as ambições de Reventlow pelo caminho. Antes de seus 30 anos, ele fechou a fábrica, quebrado pela obsolescência de seu sonho. Buscou refúgio em braços femininos, casando-se com a atriz Jill St. John em 1959, uma união que se despedaçou em 4 anos, antes de encontrar uma forma de paz ao lado de Cheryl Holdridge, uma ex-estrela mirim da Disney. Pela primeira vez na vida, Lance parecia ter encontrado solo firme, longe da paranoia e do luxo tóxico da linhagem Woolworth. Mas a tragédia é uma doença genética nos Hutton. Em 24 de julho de 1972, no ar rarefeito e gélido de Aspen, no Colorado, o destino veio cobrar sua conta. O pequeno avião particular no qual Lance embarcara chocou-se contra os picos escarpados das montanhas rochosas poucos minutos após a decolagem. A investigação concluiu que se tratou de uma combinação de clima feroz e falha mecânica. Aos 36 anos, o garoto mais rico do mundo encerrava seus dias em uma carcaça de metal fumegante, espalhado sobre a neve. Em Tanger, a notícia atingiu Bárbara como uma bala em pleno coração. Ela permaneceu prostrada, muda, por vários dias. Aquele filho pelo qual lutara, em todos os tribunais da Europa, aquela criança que nunca soubera criar, mas que amava com a estranheza de uma inválida afetiva, não existia mais. Ela acabava de perder o único centro de gravidade de uma vida que não passava de uma órbita de desastres. O luto terminou o que as drogas haviam começado. Bárbara não compareceu ao funeral do filho. Alguns disseram que ela estava fraca demais para viajar. Outros, que não suportava a ideia de ver o último pedaço de sua própria carne encerrado em uma caixa. Sua saúde despencou no abismo. Ela se fechou em uma dependência total de sedativos, alimentando-se apenas de vento e amargura. Aqueles que a avistaram no meio dos anos 70 viram uma criatura que parecia ter um século de idade. Lance não deixou herdeiros. Seus carros Scarab sobreviveram em coleções particulares, curiosidades mecânicas para amantes da nostalgia, mas a linhagem direta dos Woolworth se apagava no silêncio de uma suíte de hotel. A maldição de Frank Woolworth não parou em Bárbara. O patriarca deixara 3 filhas, 3 herdeiras lançadas na fossa aos leões sem qualquer proteção. Helena, a mais velha, casara-se com um empresário.
cuja ambição não ia além de gerir o próprio conforto. Edna, a mãe de Bárbara, morrera aos 33 anos em circunstâncias nebulosas. Jessie, a caçula, casara-se com um diletante de objetivos limitados. Frank Woolworth passara a vida construindo sistemas logísticos perfeitos, lojas de uma eficiência cirúrgica, mas não estabelecera nenhuma salvaguarda para a sua própria fortuna. O dinheiro foi transmitido sem estrutura, sem fundos fiduciários restritivos, sem qualquer exigência de competência. Os herdeiros receberam montanhas de ouro sem nunca terem aprendido a manejar uma pá. Jimmy Donahue, filho de Jesse e companheiro de infortúnio de Bárbara, queimou sua parte com uma insolência que fazia as loucuras da prima parecerem frugalidade. Alcoólatra notório. Ele estampou as manchetes com suas festas orgíacas e seu caso escandaloso com a duquesa de Windsor, desafiando os últimos resquícios de moralidade de seu círculo social. Morreu em 1966, aos 51 anos, em uma indiferença quase total. O nome Woolworth já começava a se apagar das memórias. Enquanto a família se consumia, a empresa seguia a mesma inclinação. Nos anos 70, o modelo das lojas de 5 e 10 centavos não passava de uma relíquia empoeirada. Os gigantes da grande distribuição moderna, com seus galpões de concreto e preços imbatíveis, devoraram a fatia de mercado das lojas de centro de cidade que haviam feito a glória de Frank. Em 1997, o sino tocou definitivamente. A companhia fechou seus últimos 400 estabelecimentos nos Estados Unidos e no Canadá. A marca que vestira e equipara 3 gerações de americanos desapareceu das avenidas para existir apenas nos livros de história. A corporação só sobreviveu transformando-se radicalmente, abandonando sua alma de bazar para se tornar uma rede de calçados esportivos. A Foot Locker, um império de bugigangas tornado um império de tênis. A ironia era completa. A fortuna que permitira a Barbara Hutton comprar príncipes e diademas imperiais terminava sua jornada nas prateleiras de uma loja de esportes, onde o luxo não passa de uma questão de solas de borracha. O Woolworth Building ainda reina no número 233 da Broadway, perfurando o céu de Manhattan com sua silhueta de renda de pedra. Mas é um ícone oco. Os andares superiores, outrora colmeias de uma burocracia conquistadora, foram fatiados em apartamentos de luxo, vendidos por dezenas de milhões de dólares a uma nova aristocracia financeira que ignora tudo sobre o suor de Frank Woolworth. O saguão neogótico, com suas paredes de mármore venado e tetos de mosaicos bizantinos, é hoje um monumento histórico. Os turistas desfilam por ali, estudantes de arquitetura se extasiam diante de sua desmesura. Mas o nome gravado acima da porta pertence agora a um fantasma. A empresa original não existe mais sob nenhuma forma que seu fundador pudesse reconhecer. O império se dissolveu, deixando atrás de si apenas uma carcaça de prestígio para incorporadores imobiliários. Bárbara não foi a única herdeira Woolworth a terminar nos escombros de sua própria vida. Ela foi simplesmente a sua face mais trágica, a metonímia de um desastre dinástico. Essa fortuna colossal, que Frank Winfield Woolworth levou 40 anos para montar, centavo por centavo, evaporou-se em menos de 2 gerações. Não há uma explicação única, mas sim um feixe de falhas. Casamentos tóxicos, pais ausentes, gastos compulsivos e uma ausência total de mecanismos de proteção. Se buscarmos a falha original, ela é límpida. Woolworth erguera um império sobre uma disciplina de ferro, mas o legou a seres a quem nunca se exigira o exercício da menor vontade. Em seus últimos anos, Barbara Hutton não vivia mais senão em hotéis. Não por falta de opções, mas porque os palácios eram os únicos lugares capazes de manter a ilusão de um mundo que ainda funcionava segundo os seus caprichos. Alguém sempre respondia quando ela tocava o sino. As refeições apareciam sem que ela tivesse de negociar com a realidade. Ela vagava entre o Pierre, em Nova York, e o Ritz, em Londres, antes de enclausurar-se definitivamente em uma suíte do Beverly Wilshire, em Los Angeles. No início dos anos 70, num sobressalto de nostalgia ou de arrependimento, tentou recuperar aquela cidadania americana que renegara 35 anos antes sob a pressão de um marido violento. O pedido foi aceito na indiferença geral. Foi um retorno discreto, uma rendição silenciosa que não lhe devolveu nada da estima pública que havia perdido. Seu mundo se contraía a cada dia um pouco mais.
As recepções silenciaram. Os visitantes tornaram-se raros. Gina Merrill, sua prima por afinidade, foi uma das últimas sombras a cruzar o limiar de seu quarto. A matilha de cortesãos que a cercara durante suas décadas de Fausto havia se volatilizado. Alguns estavam mortos, os outros simplesmente partiram assim que a torneira de ouro parou de jorrar. Seu peso, que oscilava há anos na borda do abismo, caiu para baixo dos 35 quilos. Barbara Hutton não era mais que um sopro alojado em uma carcaça de seda. Vivia cercada de enfermeiros e de um pessoal reduzido que geria a logística de uma existência confinada a poucos metros quadrados. Ainda lia, falava às vezes ao telefone com velhas amizades, mas a mulher que outrora iluminara a Casbah à luz de 1000 velas passava agora os dias prostrada em sua cama. Ela se apagou em 11 de maio de 1979. Tinha 66 anos, a idade exata de seu avô quando rendeu a alma 60 anos antes. O círculo se fechava na frieza de um quarto de hotel climatizado. O funeral ocorreu no cemitério de Woodlawn, no Bronx. Ela foi depositada perto de Frank Woolworth, no mausoléu familiar, aquela última morada de mármore que ela não poderia vender. Menos de uma dúzia de pessoas compareceu. Cliff Robertson, o ator que a conhecera em seus anos de declínio, leu um de seus poemas. O gesto era nobre, mas diante daquela cova carregava o peso de um atestado de fracasso. O patrimônio que ela deixava era irrisório diante do nome que carregava. Especialistas estimaram que Bárbara gastou ou distribuiu mais de 500 milhões de dólares ao longo de sua vida adulta, uma soma que, ajustada pela inflação, causa vertigem. Sua generosidade nunca fora estratégica. Ela dava aos maridos, a desconhecidos, a causas perdidas, a qualquer um que soubesse pedir com convicção suficiente para fazê-la acreditar, por um segundo, que era amada. O que ela nunca pôde dar, nem vender, foi o rótulo que a imprensa lhe colara aos 18 anos. Ele a acompanhou até debaixo da laje do mausoléu. A história não se lembra de sua poesia, nem de sua solidão, mas do seu preço. Hoje, a testemunha silenciosa desta decadência não é mais um palácio em Tanger ou um diadema de tsarina. É uma simples moeda de 5 centavos, o objeto fetiche de seu avô. Cada vez que uma mão anônima deposita uma moeda sobre um balcão, alimenta sem saber o mecanismo que triturou Barbara Hutton. O Império Woolworth tornou-se a Foot Locker, uma loja de tênis para as massas. Uma ironia final para aquela que só se deslocava em cadeirinhas de arruar. Os centavos continuam a se acumular, mas não servem mais para erguer catedrais ou comprar príncipes. Não passam de átomos de um capitalismo tornado invisível, deixando para trás a lembrança de uma menina que possuía tudo, exceto a si mesma. No silêncio de Woodlawn, o ouro não tem mais cheiro, e a pobrezinha menina rica repousa, enfim, liberta da maldição de não poder desejar nada que não pudesse comprar.